Nesses períodos, você falou alguma coisa? Não, pode ir. Nesses períodos que você está aí na JR Som, você já pensou em fechar as portas? O Marcelo sabe algumas vezes, né, Marcelo? Vou largar tudo, vou parar tudo. Você já pensou em fechar as portas? Já pensou? Já sim. E Por por quê? N motivos, na verdade, são inúmeros, né? Mas, por outro lado, eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com o meu cliente, aquele cliente que acreditou em mim e continua acreditando. Eu tenho uma dívida de gratidão com o meu filho, que me acompanha desde sempre, ele gosta muito, como o filho do Marcelo também, e o Marcelo sabe disso, acompanha, e isso faz a gente crer que vai melhorar e que vai ser melhor e desistir de fechar as portas. Hoje, para mim, fechar as portas seria ganho, seria perca. Para mim seria indiferente financeiramente, mas eu tenho essa dívida de gratidão com o Wellington, que trabalha comigo, que me ensinou a trabalhar, inclusive, com os meus clientes também, né? Que é muito importante, você tem que ter esse reconhecimento. É o impacto que você causa na vida do outro também, né? E é bacana isso aí que você falou, que tem clientes que estão com a gente desde o começo. Desde a época da garagem. Isso é muito gratificante. Acredita, né? Muito. Então a gente olha assim e fala, nossa, esse cara acreditou em mim quando eu tava lá na garagem. Deixou a chave do carro, foi embora e falou, ó, pode fazer o serviço, tal dia o carro tá pronto, tudo certo. E eu vejo a alegria de muitos clientes que estão desde o começo, com certeza você também. Eu vejo, acompanho diariamente. E vai lá, nossa, Marcelo, lembra lá quando eu levei meu carro? Eu falo, lembro. Tipo, tem cliente que já trocou de carro 3, 4 vezes. E eu falo, ó, você teve tal carro. Nossa, você lembra? É muito bacana isso, né? É muito bacana, isso é muito gratificante, né? Saber que é o que me motiva principalmente, saber que aquele cliente que quando eu não tinha nenhuma experiência, nenhuma estrutura, acreditou em mim e hoje ele continua comigo. Isso é bacana. Isso é muito importante, é o que mais motiva, acho que todo empreendedor a continuar é isso, cara. Falando em cliente, a gente vai entrar num ponto um pouco mais direto. A gente sabe que igual existe uma frase que de um escritor que ele fala que no final do dia são sobre pessoas, não é sobre produtos. Sim. Né? Essa é a parte do podcast passado, né? Foi falado muito sobre isso. Essa é a parte que eu demorei mais para aprender sobre o negócio. Como posso falar? Tô investindo muito nisso. No meu intelecto, no meu aprendizado pessoal. Porque a gente descobre... Eu amo carro, cara. Eu amo fazer o que eu faço. Eu amo montar um motor. Amo. Tem vezes que eu fecho a oficina pra mim ficar até mais tarde montando o motor. Coloco aquela minha musiquinha lá que eu gosto. Cara, aquilo ali pra mim é um lazer. MC Pipoquinha. Como você diz, é o que? O nosso futebol, né? Eu falo isso, eu falo. Nós estávamos carro, falando domingo, né? O carro, no caso, meu Voyage, ele tem um gol top. É o nosso futebol. Eu não gosto de bola, né? Gosto de futebol. Sim. Mas aí quando eu descobri que era pessoas, aí foi a parte. Uma coisa que você falou pra mim. Você falou pra mim tem uns dias já. Falar, no caso, sobre cliente ruim ou sobre pessoas, né, que não valorizam. Eu falei, quando você perde tempo com esse tipo de pessoa, o bom vai chegar na tua porta e você não vai conhecer. Você não vai conseguir atender. Eu guardei isso aí. Sabe? Quando você guarda aquilo, você fala, isso aqui eu nunca mais esqueço. E a gente não cresce só fazendo cursos, pagando cursos. É conversando, é trocando experiência. Que é o caso aqui. Eu vou na loja dele lá, 5 minutos. Eu vou lá para entregar a chave do carro. E a gente começa a conversar. Aborda um assunto, né? É bacana. E fala. É sobre relacionamento, né, Juninho? Porque quando você se relaciona bem com o seu cliente, e aí nós estamos falando da parte de empreendedorismo mesmo, o camarada que se aventura no empreendedorismo, ele tem que entender que o negócio dele vai sobreviver e viver a partir do próximo, do outro. Então eu tenho que saber me relacionar, não entender que o cliente ele é o chato,
Não entender que o cliente também, todas as vezes, ele tem razão, porque tem horas que o cliente não tem razão Não mesmo. tem, isso aí né? é mito, tá? O cliente sempre tem razão. Não, Mitos e verdades. Lá na TM tem razão, se tiver razão, sim. é. Se não tiver razão, não tem. Se tiver e acabou. documentado e eu tiver errado, aí... Não. É. Por isso que a gente vai aprendendo, né? Eu tomei Sim. tanta lapada, né? Que a gente cria processos, procedimentos, justamente não para prejudicar o cliente, mas para nos proteger. Sim. Entende? Porque a gente trabalha muito com pessoas, às vezes trabalha até com palavra, dependendo do caso. E aí, às vezes a pessoa não acaba honrando. Se você não trabalha de uma maneira de se proteger, documentar aquilo que foi falado, você deixa um pé para você depois. Então a nossa área, infelizmente, tem muito disso. A gente tem que ser muito bom no que faz, técnico, tem que ser, executar um bom serviço, mas na parte pessoal não pode ficar para baixo. Parte de gestão também. Tem que saber se relacionar, né? A gente acredita que o bom relacionamento, ele gera frutos, né? Então, o filho, o pai indica o filho, indica o tio, indica o amigo, né? E aquilo dali, através de uma boa conversa, acaba ramificando, né? E a gente eu falo muito sobre isso. Hoje a gente tem uma questão bem complexa. Quando a gente falou de valores e de preços, né? E a gente vê muitas pessoas que vão por preço, muitos que vão por valores. E o Marcelo falou, né? Uma frase ali que eu falei para ele há um tempo atrás a respeito da gente focar naquele cliente que realmente ele gosta, curte o nosso trabalho. Eu não vou nem dizer valoriza somente, mas é aquele cara que crê que a gente é capaz. E muitas das vezes a gente passa por algumas situações que não é às vezes o nosso trabalho, o nosso produto, às vezes é a fase daquele cliente, e muitas das vezes eu peço para que o cliente ele continue meu amigo, porque o meu trabalho não está agradando a ele, talvez quanto a minha amizade, mas eu não quero perder a amizade. Sim. Porque, querendo ou não, o nosso trabalho é uma grande família. A gente acha que não, mas hoje nós às vezes convivemos mais tempo com o nosso cliente, com o nosso colaborador, com o nosso fornecedor, do que com a nossa própria esposa, com nossos próprios filhos, com nossos próprios pais, né? E eu falo muito isso. Alguns casos eu devolvo o valor para o cliente e falo para ele: olha, eu não quero que você se chateie comigo, mas eu quero a sua amizade, porque eu preciso focar naquele cliente que está satisfeito, que é o que eu falei para o Marcelo, satisfeito com o meu trabalho. Então, se eu perder, às vezes, aquele tempo precioso que a gente tem, que é muito corrido, a gente hoje está aqui já pensando no dia de amanhã, a gente muitas das vezes deixa a oportunidade de servir aquele cliente que busca o nosso trabalho com sinceridade, valoriza, né? Valoriza e deixa esse tempo, não vou dizer uma perca, né? Deixa de investir esse tempo no nosso cliente que valoriza tudo isso. Porque, infelizmente, ou felizmente, a gente não está apto a agradar a todos, até mesmo porque às vezes o cliente ele não está numa fase boa, não somos nós, não é o carro dele, não é o produto dele, mas é a fase que ele está, como nós também, nós somos clientes, eu sei, porque eu sou um cliente chato também, né? Então, tem muito cara que vai estar assistindo e falando, pô, esse cliente também é chato, mas aí eu hoje busco compreender muito a fase que a pessoa está passando. Eu falo não somente o meu cliente, como o meu fornecedor, como o meu prestador de serviço, como o meu colaborador, como as pessoas. Eu falo muito isso, eu aprendi a respeitar isso e tem dado resultado, tem dado frutos, porque tem cliente que ele deixou de fazer serviço comigo, mas ele continua tomando café comigo, almoçando comigo, e eu vi que aquilo fez bem. E talvez ele volte numa época onde tudo seja diferente. Verdade. Fala pessoal, que bom que você assistiu esse corte, mas não esqueça, aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo. Assiste essa história fantástica que você vai se surpreender. Valeu, tamo junto!